Olá, vamos falar de um assunto que parece simples, mas não é. Contratos. E especificamente sobre o que acontece quando uma das partes é o governo. Pois é, não é um contrato qualquer, não. A balança de poder muda completamente. E é justamente essa dinâmica que a gente vai desvendar aqui, para entender a chave de como o Estado realmente opera por meio dos seus contratos. Bom, para começar, vamos só relembrar o básico, a base de tudo. Um contrato, na sua essência, é um acordo de vontades. Duas ou mais partes combinam alguma coisa, criam direitos e deveres para cada lado, e a lei está ali para garantir que tudo seja cumprido. É um pilar das nossas relações, seja no comércio ou na vida pessoal. E é aqui que tudo começa a ficar interessante. Quando o Estado entra na jogada, aquela ideia de um acordo entre iguais, bem, ela se transforma. A lógica muda, as regras são outras e o equilíbrio de poder, com certeza, pende para um lado. Para a gente entender essa transformação, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos diferenciar os tipos de contrato que a administração pode fazer. Depois, a gente explora as características que tornam esses contratos únicos. Aí, fim, mergulhamos no coração do assunto, as poderosas cláusulas exorbitantes. Vamos ver como essas prerrogativas funcionam na prática e, por fim, como a lei tenta reequilibrar essa relação. Ok, vamos lá. É fundamental saber que nem todo contrato que o governo assina é um contrato administrativo no sentido mais estrito da palavra. Na verdade, existem duas categorias principais. Olha só que interessante essa divisão. De um lado, o contrato administrativo típico, regido pelo direito público. A relação aqui é vertical, ou seja, a administração está numa posição de supremacia, representando o interesse coletivo. Do outro lado, temos contratos em que a administração age quase como um particular, numa relação horizontal de igual para igual, seguindo as regras do direito privado. O que causa essa diferença toda? Um conceito que a gente vai ver muito por aqui: as cláusulas exorbitantes. Agora vamos avançar para ver como essa diferença aparece na prática. Afinal, quais são as características que formam o DNA de um contrato administrativo? Essas aqui são as colunas que sustentam o contrato administrativo. Ele sempre tem uma finalidade pública, geralmente é um contrato de adesão, ou seja, o particular não negocia as cláusulas. É intuito personae, que significa pessoal, feito com alguém específico. É mutável, para se adaptar às necessidades públicas, exige formalidade e o ponto central, tem as tais cláusulas exorbitantes. Vamos detalhar algumas delas. Sabe aquele contrato de serviço de internet ou de TV a cabo, que já vem todo pronto e a gente só assina embaixo? A lógica aqui é muito parecida. A administração pública focada no interesse de todos já define as regras do jogo. A empresa que vence a licitação não senta para negociar, ela simplesmente adere àqueles termos. O poder de barganha é mínimo. Isso nos leva ao caráter intuito personae. Essa expressão em latim quer dizer em razão da pessoa. A identidade de quem foi contratado é fundamental. A empresa foi escolhida por um motivo, seja pela capacidade técnica ou pela melhor proposta na licitação. Por isso, a regra é clara. É ela, e mais ninguém, que tem que executar o contrato. Ele é personalíssimo. E agora a gente chega no ponto mais impactante de todos. As cláusulas que dão superpoderes à administração, colocando-a numa posição de vantagem para defender o interesse da coletividade. Então, o ponto central é este. Essas cláusulas são a manifestação do princípio da supremacia do interesse público. Elas dão ao Estado ferramentas que uma pessoa ou empresa privada jamais teriam num contrato comum. E tudo isso para garantir que o objetivo final, que é o bem de todos, seja alcançado. Essa citação resume a ideia de forma brilhante. A palavra exorbitam é perfeita. Elas saem da órbita, escapam das regras normais do direito privado, justamente para criar essa relação que é desigual, sim, mas necessária, onde o interesse público tem que prevalecer. E que poderes são esses? A lista é impressionante. A administração pode alterar ou até mesmo encerrar o contrato por conta própria. Pode fiscalizar tudo de perto, aplicar multas e, em casos extremos, até ocupar os bens da empresa contratada. Vamos ver alguns desses poderes mais de perto. Chegou a hora de sair da teoria e ver como essas prerrogativas realmente funcionam no dia a dia da gestão de um contrato público. Vamos imaginar a construção de um hospital. No meio da obra, o governo percebe que a demanda por leitos de UTI aumentou muito. A administração não precisa fazer um novo contrato, uma nova licitação, ela pode simplesmente alterar o projeto original, de forma unilateral, para incluir mais leitos e atender a essa nova realidade. Mas, claro, esse poder não é um cheque em branco. A lei impõe limites bem claros. Em regra, para acréscimos ou cortes, o limite é de 25% do valor inicial do contrato.
Em casos específicos de reformas, os acréscimos podem chegar a 50%. Isso serve para proteger o contratado de mudanças tão grandes que descaracterizem completamente o contrato original. Essa é uma pergunta muito comum, e a resposta mostra mais uma grande diferença em relação aos contratos privados. O que uma empresa pode fazer se o pagamento do governo não cai na conta? A lógica aqui é uma só: a continuidade do serviço público. Num contrato privado, a regra é simples: não pagou, o serviço para. Já no contrato administrativo, a história é outra. Mesmo com o pagamento atrasado, a empresa tem que continuar trabalhando. A obra não pode parar. Mas claro que existe um limite para isso. A lei diz que o contratado só pode suspender legalmente suas atividades se o atraso do governo for maior que 2 meses. Bom, já falamos bastante sobre o poder da administração. Mas essa relação não é uma via de mão única. A lei também cria mecanismos para proteger o lado do particular e garantir que essa balança, mesmo sendo desigual, não se quebre. Esse é o conceito-chave para proteger o contratado. A equação original, ou seja, o que a empresa vai entregar versus o que ela vai receber por isso, precisa ser preservada do início ao fim. É como se fosse o alicerce do contrato. Se essa base tremer, toda a estrutura fica em risco. Isso mostra aquela famosa ideia de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se a administração usa sua prerrogativa de alterar o contrato, pedindo mais serviços, por exemplo, ela também tem o dever de reajustar o pagamento. Ela pode até mudar as regras do jogo, mas precisa corrigir o placar para garantir que seja justo e viável para o contratado. E a gente termina com essa reflexão. No fundo, toda a teoria dos contratos administrativos gira em torno de encontrar uma resposta para essa pergunta. É uma busca constante por um equilíbrio muito delicado entre a supremacia do interesse público e a necessidade de dar segurança e justiça para quem se propõe a contratar com o poder público.